Boa tarde, meus queridos. Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje, aulinha de matemática. Quero que vocês peguem a apostila na página 35. Nós vamos estudar sobre os quadriláteros, que são aqueles polígonos que apresentam 4 lados. Figuras geométricas planas que apresentam 4 lados. Lembra que a gente aprendeu que os polígonos eles têm as mesmas quantidades de lados e ângulos? Por exemplo, um triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos. Os quadriláteros têm 4 lados, 4 ângulos. Os pentágonos, 5 lados e 5 ângulos. E os quadriláteros, em especial, eles recebem alguns nomes dependendo da sua forma. Por exemplo, o quadrado, uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais, um trapézio, um paralelogramo, um losango ou um retângulo. Todas essas figuras aqui são quadriláteros. Por quê? Porque eles apresentam 4 lados e 4 ângulos. E nós vamos observar agora esta obra de arte do pintor holandês Piet Mondrian. Ele nasceu na Holanda em 1872 e faleceu nos Estados Unidos em 1944. Após morar um tempo em Paris, Mondrian passou a pintar obras abstratas. Muitos de seus quadros dessa fase, como esse, foram produzidos apenas com linhas verticais e horizontais. Vermelho, amarelo e azul, além de preto e branco, foram as cores mais utilizadas pelo artista. Então, o nome dessa obra de arte dele aqui é composição. E observe que ele utilizou vários quadriláteros para montar esse quadro. Fazendo apenas retas, ele montou retas horizontais e verticais, porque apenas assim nós vamos formar quadriláteros. Porque se a gente fizer diagonal, já vai formar triângulos. Então, ele usou quadrados, retângulos na sua obra de arte. A primeira pergunta, em que século nasceu Mondrian? Ele nasceu na Holanda em 1872. E 1872 é século XIX. Quantos anos ele tinha quando ele morreu? Para mim descobrir quantos anos ele tinha quando morreu, basta eu pegar o ano que ele morreu menos o ano que ele nasceu. Então, ele morreu em 1944 e faleceu em 1872. Montem a continha lá, resolvam e respondam. Quais figuras planas você identifica nessa obra? Podemos observar que tem retângulos e também quadrados. Agora, lá na página 36, vocês irão destacar essas tirinhas lá do material de apoio e vamos observar aqui esse retângulo que foi formado utilizando essas tirinhas aqui. Então, eles utilizaram a amarela, a azul e as 2 vermelhas. 2 azuis, 2 amarelas e 2 vermelhas, formando um retângulo de 10 centímetros por 14 centímetros. Nós vamos tentar formar outras figuras usando essas tirinhas aqui. Quantas figuras será que serão possíveis formar? E observando as medidas. 2 de 6, 2 de 8, 2 de 10 e uma de 12. Vocês acham que seria possível formar um quadrado usando essas tiras? Sim ou não? Não, muito bem, porque para formar um quadrado nós precisaríamos de 4 tirinhas de uma mesma medida, porque um quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então, não é possível formar um quadrado. Qual é o número mínimo de tiras que é preciso para montar um quadrado? No mínimo, 4 tiras, porque são 4 lados iguais. Agora, nós vamos desenhar aqui, na malha quadriculada, todos os retângulos diferentes que nós conseguimos formar com essa tira. Mas nós não vamos colar a tirinha aqui na apostila. Nós vamos contar que cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, se eu for usar essas 2 tiras aqui
por exemplo, de 10 centímetros, então eu vou fazer um retângulo de 10 centímetros e eu posso usar 8 e 8. Ou eu posso usar 6 mais 6 e fazer aqui com esse aqui de 12. Por exemplo, olha, 12, e daí eu posso usar os dois azuis que valem 6, lá em cima para formar um retângulo, perdão, de 10 por 12. Então, vocês irão formar todos os retângulos possíveis. Então, vocês vão pintar lá na página 37 um retângulo de 8 por 22, um retângulo de 12 por 18, outro de 6 por 18, 10 por 20, 6 por 8, 10 por 8, 6 por 10, 12 por 8, 16 por 8, 10 por 12 e 10 por 14. Então, vocês vão escolher 4 desses aqui e vão desenhar nessa malha quadriculada, tá bem? Exercício 2. É possível montar 3 retângulos diferentes usando todas as tiras em cada um deles. Quanto medem os lados de cada um desses retângulos? Por exemplo, podemos montar o retângulo A, que irá medir 8 centímetros por 22. Vou mostrar para vocês. Olhem só. Então, usando todas as tirinhas, um retângulo 8 por 22. Olhem que grandão. Usei aqui 12 mais 10, que deu 22. 6 mais 6, 12, com mais 10 também deu 22. E aqui de altura, ele tem as duas tirinhas de 8. Também poderemos formar um retângulo 10 centímetros por 20 centímetros. Então, a tia vai apenas mudar, colocar as vermelhas aqui e as amarelas ali. E ficou assim, 10 centímetros por 20 centímetros. E também poderíamos formar um de 12 por 18. Então, vocês já entenderam como que nós montamos os retângulos. Agora, nós vamos calcular quanto mede o perímetro de cada um deles. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados do contorno de uma figura. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. É a soma do contorno de uma figura. É o perímetro. É o contorno da figura. Se essa figura ela mede 8 por 22, desse lado tem 8, desse lado tem 22. Aqui em cima também terá 22 e aqui também terá 8. Então, nós vamos somar 22 mais 22, que vai dar 44, 8 mais 8, que vai dar 16, 44 mais 16 vai dar 60. Retângulo B. Vamos fazer a mesma coisa. Esse retângulo B, ele tem 12 por 18. Perdão, o B é aqui. Aquele era o C. Então, esse tem 10 por 20. Se aqui tem 10, desse lado aqui também vai ter 10. Então, nós vamos somar todos os lados. 10 mais 10, 20, mais 20, 40, mais 20, 60. Aqui é a mesma coisa. 12 mais 12, 24, 18 mais 18, 36, 24 mais 36 é igual a 60. Você sabe explicar por que os perímetros são todos iguais? Por que são todos iguais? Porque em todos os retângulos que nós formamos, nós usamos todas as tirinhas. Qual é a medida da área de cada um desses retângulos? Agora é uma multiplicação. Lembra que para calcular a área, nós faremos base vezes altura. Nós vamos pegar os valores que nós temos em cada uma das figuras e vamos multiplicar um pelo outro, porque a área se calcula base
vezes a altura. Então, significa que é 22 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. Com mais um, 17. E lembrando que a área se dá em quadrado, então, 176 centímetros quadrados. Vamos fazer a mesma coisa para o retângulo B e para o retângulo C. E vão observar que a área não será a mesma medida, porque nós iremos multiplicar números diferentes. Por exemplo, 10 vezes 20, que é o segundo retângulo, que vai dar 200 centímetros quadrados. E o retângulo C, 12 por 18, que tem 216 centímetros quadrados. Qual é o retângulo de maior área? É o retângulo C. E qual é a diferença entre as medidas de seu lado? Que tem 12 de altura por 10 de altura e 20 de comprimento por 18 de comprimento. Mesmo sendo as mesmas tiras, como nós vamos calcular números diferentes, a medida da área é diferente. Página 39. Como a tia já mostrou agora há pouco para vocês, existem vários tipos de quadriláteros. O trapézio, o paralelogramo, o losango, a pipa, a ponta de uma flecha. Esses quadriláteros têm ângulos que não são retos. E para desenhá-los, é necessário usar linhas em outras direções, além da horizontal e da vertical. Por exemplo, eles não têm ângulos retos que formam 90 graus. Por exemplo, no quadrado, no retângulo, eles têm linhas nas diagonais. Vamos ver algumas das características de algumas dessas figuras? O trapézio, ele tem apenas dois lados paralelos, que são esses lados aqui, são os que estão pintados de vermelho. O paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, cada par está pintado de uma cor. Aqui, esse aqui os verdes são paralelos e os vermelhos são paralelos, que seguem uma mesma direção, mas nunca se cruzam. O losango, todos os ângulos têm a mesma medida. A pipa não tem lados paralelos, os lados pintados da mesma cor têm mesma medida, lembra a forma de uma pipa. E a ponta da flecha não tem lados paralelos, os lados pintados de mesma cor têm mesma medida, que lembra a ponta de uma flecha. Então agora, usando as mesmas medidas daquelas tirinhas que nós recortamos, nós vamos montar alguns desses quadriláteros. Por exemplo, para montar a pipa, nós podemos usar, olha que ela é em cima de uma medida, então nós podemos usar 6 e as outras duas de 8 ou as outras duas de 10, indiferente. Com 10 ela é maior. Lembrando que para desenhar na malha quadriculada, vocês terão que posicionar bem certinho a régua para desenhar. E vão desenhar esses outros quadriláteros aqui. A ponta da flecha, o trapézio, o paralelogramo e também a pipa. Por que também não será possível montar o losango? Porque ele tem os lados todos iguais, assim como o quadrado. E nós não temos 4 tirinhas de mesma medida. Por isso, não será possível montar o losango. Mas as outras 4 figuras vocês poderão desenhar aqui. E agora, de tarefinha, vocês irão fazer essa atividade aqui. Dobrar, seguir o passo a passo, dobrar a folha ao meio e fazer tudo o que se pede. Vocês vão observar que vocês irão formar um losango e também irão formar um quadrado. Então, boa atividade, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos!